Você já ouviu muitas declarações no mundo do futebol? Algumas são protocolares, outras polêmicas e poucas realmente mexem com os bastidores. Mas quando um nome como Toni Kroos, recém-aposentado e com prestígio inabalável dentro e fora de campo, decide falar e falar firme sobre uma situação envolvendo dois dos maiores nomes da atualidade, o futebol inteiro para. E não é exagero. A fala dele não apenas trouxe à tona o incômodo de muita gente dentro e fora do clube, como também escancarou um impasse que até então vinha sendo tratado com silêncio e diplomacia. Estamos falando de Vinícius Júnior, o jogador que nos últimos anos levou o escudo no peito com orgulho, conquistou títulos importantes, virou protagonista e se tornou símbolo de uma nova era. Só que agora, tudo isso parece ameaçado por algo que já destruiu outras histórias de amor entre ídolos e diretoria: dinheiro, poder e ego. Vinícius ainda não assinou a tão esperada renovação. E mais, seus agentes exigem algo que já acendeu o alerta em todos os corredores, querem que ele receba o mesmo salário de Kylian Mbappé. Isso mesmo, a comparação direta, crua e sem escapatória. O problema? O clube simplesmente não se move. Nenhuma proposta, nenhuma sinalização, nenhum gesto concreto. E foi nesse cenário tenso que Kroos resolveu se manifestar. Com a franqueza que o caracteriza, ele não apenas apontou os riscos dessa estratégia de negociação, como relembrou o que aconteceu com outros nomes que desafiaram a cúpula do clube. O alerta está lançado e o silêncio agora pesa mais que qualquer palavra. Fica até o fim, porque essa história está longe de ser apenas mais uma entre bastidores. Quando decidiu comentar publicamente a situação contratual de Vinícius Júnior, Kroos não fez rodeios. Apontou diretamente para o problema, uma estratégia que, segundo ele, já fez outros grandes nomes caírem do pedestal. Em suas palavras, é um caminho perigoso. Um caminho que, quando trilhado, tem um padrão de desfecho. A perda da conexão com a torcida, a ruptura com a diretoria e, por fim, a saída pela porta dos fundos. Não importa o talento, não importa o carinho da arquibancada ou o histórico recente de títulos. Quando o jogador decide travar uma queda de braço com os dirigentes, a história costuma terminar de forma amarga. Kroos citou, com todas as letras, que a torcida já começa a se afastar emocionalmente de Vinícius. E, nesse clube, quando a arquibancada começa a silenciar, é porque o ciclo já começou a se encerrar. A comparação com Mbappé, por si só, já causa desconforto. Embora ambos sejam estrelas do futebol mundial, o contexto contratual, de mercado e institucional dos dois é completamente diferente. Mbappé chegou ao clube como a maior transferência da história, com status de superestrela e uma estrutura contratual praticamente feita sob medida para ele. Vinícius, por mais decisivo que tenha sido, ainda não ocupa esse mesmo patamar em termos de valor de mercado ou expectativa comercial global. Pedir a equiparação salarial é uma jogada ousada, que pode ser interpretada como legítima por alguns, mas como arrogante por outros. E o clube, ao optar por não responder, sinaliza exatamente isso. Não está disposto a aceitar comparações. Está disposto, talvez, a negociar, mas não a ceder diante de uma imposição. E Kroos, com sua leitura de bastidores, sabe muito bem o que significa essa falta de resposta. Em clubes como esse, o silêncio institucional não é falta de atenção, é uma mensagem. Kroos também relembrou algo que poucos ousam mencionar: a repetição do padrão. Outros ídolos, que tentaram confrontar diretamente a diretoria, acabaram sendo engolidos pelo sistema. Independentemente do talento, todos saíram com a mesma sensação. Poderiam ter ficado mais. Poderiam ter terminado suas carreiras ali, mas não terminaram. E isso deixou cicatrizes. Para Kroos, Vini Júnior caminha para o mesmo desfecho se não houver uma mudança de postura. Ele não questiona o direito do jogador de pedir valorização.
questiona o momento, o método e, principalmente, a falta de conexão com a realidade política do clube. O futebol, por mais emocional que seja, é um campo de forças. E desrespeitar essas forças pode custar caro. O silêncio da diretoria, a oscilação da torcida e agora a crítica de um ex-referência indicam que o terreno já está se tornando instável. O que mais impressiona na declaração de Kroos é a clareza com que ele desenha o caminho que Vinícius está seguindo. Ele não fala em tom de ameaça, fala como quem já viu isso antes, como quem já dividiu o vestiário com craques que apostaram na confrontação e perderam. E ao citar exemplos anteriores, Kroos joga luz sobre um padrão comportamental que o clube não tolera. A renovação contratual, por mais importante que seja, não pode virar palco de disputa de egos. Kroos também alerta para o fator tempo. Quanto mais esse impasse se prolonga, mais difícil será reconquistar a confiança da torcida. Mesmo que a renovação aconteça, a percepção pública pode já estar desgastada. E em um clube tão exposto à imprensa, à crítica e à paixão popular, isso pode ter efeitos duradouros. Vinícius ainda tem margem para reverter esse cenário, mas precisa agir rápido. A cada dia surgem novas versões, novos rumores, novas análises, e a imagem do jogador começa a ser moldada por fatores que ele não controla. O silêncio, que antes servia de estratégia, agora vira risco. A declaração de Toni Kroos foi muito mais do que um comentário de ex-jogador. Foi uma análise cirúrgica, um alerta público e, de certa forma, um ato de carinho com o clube e com o próprio Vinícius Júnior. Quem conhece Kroos sabe que ele não fala à toa. Se decidiu abrir o jogo, é porque enxerga que a situação está caminhando para um ponto crítico e talvez irreversível. Vinícius se encontra diante de uma encruzilhada. De um lado, o desejo legítimo de ser valorizado à altura do que representa. Do outro, uma diretoria que, por princípio ou estratégia, não reage à pressão pública. E no meio disso, uma torcida que observa tudo com olhos cada vez mais desconfiados. A história mostra que esse tipo de impasse raramente termina bem quando não há diálogo direto. Os exemplos citados por Kroos não são coincidências, são advertências. A chave para reverter essa situação pode estar em um gesto simples: sentar com quem decide, olho no olho e conversar. Sem intermediários, sem exigências públicas, sem ruídos. Apenas clareza, respeito e vontade mútua de seguir juntos. Se isso acontecer, ainda há tempo de reconstruir a confiança, renovar o contrato e preservar o vínculo emocional com a torcida. Agora é com você. O que achou dessa declaração de Kroos? Concorda ou discorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários, que a melhor análise vai ser fixada. Valeu e que Deus te abençoe!